Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre as organizações Todt, um gigantesco conglomerado dedicado às grandes construções na Alemanha antes e durante a guerra. Quando Hitler assumiu o posto de chanceler na Alemanha em 1933, começou a colocar em prática um gigantesco plano de construções civis que se estenderam por todo o país, englobando praticamente todas as áreas, com especial destaque para as rodovias, batizadas de Autobahns, a maior e mais moderna rede de estradas pavimentadas de toda a Europa. Para a concretização desse e de outros grandes projetos de engenharia, Hitler precisava de uma organização civil totalmente dedicada, entregando a coordenação desses programas para Fritz Todt, um engenheiro civil que em 1933 era o responsável pela construção das Autobahns alemãs. Todas as grandes obras alemãs, como por exemplo o Complexo Desportivo para as Olimpíadas de Berlim de 1936, foram construídas sob a supervisão direta de Fritz Todt, que em 1938 ascendeu ao posto de comissário para a regulação da indústria de construção, um cargo que lhe deu controle sobre todas as obras de engenharia naquele país, inclusive as militares. Mas foi apenas em 1938 que Hitler batizou oficialmente aquela organização, referindo-se à estrutura pela primeira vez como Organizações Todt, estabelecendo-se como uma espécie de consórcio corporativo que reunia todas as grandes empresas alemãs de construção. Naquele mesmo ano, Hitler começou a se preparar para a guerra contra a Polônia, entregando para as organizações Todt a tarefa de construir grandes infraestruturas, como por exemplo a expansão das ferrovias no leste alemão para o transporte de tropas, munições e veículos para a fronteira da Alemanha, ao mesmo tempo em que construíam na fronteira com a França uma longa série de fortificações defensivas conhecidas como a Linha Siegfried. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 1939, as organizações Todt estavam quase que integralmente dedicadas à construção militar, especializando-se na construção de ferrovias e pontes para o transporte de tropas e suprimentos, e também em estruturas defensivas como bunkers e bases para a instalação de grandes peças de artilharia. O excelente desempenho de Fritz Todt nessas tarefas levou Hitler a nomeá-lo em março de 1940 para o cargo de Ministro dos Armamentos e Munições, dando-lhe o controle completo sobre toda a economia militar alemã, que naquela época já era 3 vezes maior do que a economia civil. Em 1942, os alemães já sabiam que a guerra contra a União Soviética não seria rápida como inicialmente previsto, levando Hitler a ordenar às organizações Todt uma gigantesca missão, a construção da Muralha do Atlântico, uma impressionante rede de fortificações costeiras começando na fronteira entre a França e a Espanha e se estendendo até a Noruega. Para essa obra, as organizações Todt aplicaram o mesmo estilo de trabalho habitualmente aplicado em outras regiões, e que envolvia a subcontratação de empresas locais para a realização dos trabalhos, com as organizações Todt limitando-se a fazer os projetos, supervisionar e fornecer as máquinas pesadas. Se as empresas subcontratadas não cumpriam com os prazos, com frequência eram multadas ou então estatizadas pela Alemanha. Nessa época, com a guerra entrando no seu segundo ano, à exceção de engenheiros, projetistas e mão de obra qualificada como carpinteiros e eletricistas, as organizações Todt usavam praticamente apenas mão de obra escrava, principalmente jovens retirados à força de países como a Belarus e a Ucrânia, ou prisioneiros de guerra capturados na frente oriental. Em fevereiro de 1942, após uma reunião com Hitler na Toca do Lobo, na Prússia Oriental, o quartel-general onde a guerra na frente oriental era conduzida, Fritz Todt embarcou num avião com destino a Berlim, com o avião caindo poucos minutos depois, levando à morte todos os ocupantes, com Hitler nomeando Albert Speer como seu sucessor, tanto nas organizações Todt como no Ministério dos Armamentos e Munições. Speer era o arquiteto que tornava real os sonhos arquitetônicos megalomaníacos de Hitler, um homem conhecido pela sua metódica organização e que foi capaz de manter a produção militar alemã em níveis muito elevados, mesmo diante da imparável ofensiva aliada de bombardeios estratégicos.
E de fato, em 1944, com bombardeios praticamente diários sobre as principais áreas industriais alemãs, Albert Speer foi capaz de bater recordes de produção de munições e também de veículos pesados como blindados, muito graças a uma gigantesca força de trabalho escrava que alcançou a marca de quase 1,5 milhão de prisioneiros. A partir de 1943, com a Alemanha passando a travar uma guerra defensiva, as organizações Todt se especializaram na construção de bunkers e principalmente na construção de fábricas e linhas de montagem subterrâneas para fugirem dos bombardeios na superfície, com destaque para as fábricas subterrâneas da V2 alemã, o primeiro míssil balístico do mundo. Fábricas onde mais de 12.000 trabalhadores escravos morreram na produção de uma bomba que vitimou outras 4.500 pessoas, principalmente na Inglaterra e na Bélgica. É muito difícil estimar o número exato de pessoas que morreram enquanto trabalhavam como escravos pelas organizações Todt, mas sabemos que apenas na construção da chamada Rodovia de Sangue na Noruega entre 1940 e 1944, cerca de 10.000 pessoas, na sua maioria prisioneiros de guerra, trabalharam até a morte em condições aterradoras, com algumas fontes estimando que desde 1940, quando as organizações Todt começaram a empregar majoritariamente mão de obra escrava, até o final da guerra em maio de 1945, cerca de 250.000 pessoas morreram vítimas de acidentes de trabalho, de fome, de exaustão ou foram simplesmente executadas por não cumprirem com as ordens. As organizações Todt também foram responsáveis pela construção de todos os campos de concentração e de extermínio da Alemanha. E de fato, foi graças a desenhos e esboços encontrados nos seus arquivos que mostraram ao mundo a dimensão colossal do esforço alemão para exterminar povos inteiros. Curiosamente, Albert Speer, o chefe daquela organização, não foi condenado à morte no Tribunal de Nuremberg, cumprindo uma pena de apenas 20 anos de prisão, muito graças à sua habilidade com as palavras e pelo fato de ter reconhecido muitos dos crimes da época, ficando conhecido como o nazista que pediu desculpas. O homem que liderou um exército de 1,5 milhão de trabalhadores escravos e que presenciou a morte de 250.000 pessoas, morreu tranquilamente em 1981, aos 76 anos, em Londres.